Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Cá estou eu de novo para falar para vocês, para dar mais um encontro dessa forma, para que a gente possa aproveitar o tempo enquanto a gente não consegue voltar com os encontros presenciais. Então tá bom, eu espero que esteja todo mundo bem e vamos lá. Hoje o tema é um dos meus encontros. É um dos encontros que eu mais gosto de dar, é um dos meus preferidos. Hoje a gente vai falar sobre Nossa Senhora. E eu não sei se vocês perceberam no encontro sobre Jesus que eu já estava muito empolgada para falar sobre Nossa Senhora. Então, vamos lá. Eu quero começar falando para vocês um pouco de quem foi Nossa Senhora, quem era, né, essa figura tão expressiva. Nossa Senhora, né, Maria, era uma menina de 15 anos que morava em Nazaré, que era de Nazaré, e ela era uma menina, assim, aparentemente normal. Ela é filha de São Joaquim e Santa Ana, e tranquilo, até aí ela uma menina normal. Só que não era exatamente assim. Nossa Senhora, ela foi preservada. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Ela nasceu sem o que a gente já explicou pra vocês em outros encontros, ela nasceu sem o pecado original. Então, ou seja, Jesus, oh meu Deus. Então, Deus preservou Maria desde o ventre da mãe dela, ela nunca foi tocada por mancha, ela nunca teve o pecado original nela. Então, Nossa Senhora, ela era livre de qualquer amarra do pecado, de qualquer, né, coisa desse tipo. Tá, aí vocês me perguntam por quê? Por que só ela foi desse jeito? Porque assim, Deus precisava enviar o filho dele, certo? Eu espero que no encontro sobre Jesus tenha ficado claro que para que a nossa salvação fosse possível, Jesus precisava vir, precisava se encarnar, precisava vir e viver a nossa vida, sentir na pele tudo que a gente passa, e depois ele precisava morrer, tá? E onde que se encaixa Nossa Senhora em todo esse rolê, digamos assim? Jesus, ele quis vir da forma mais próxima da nossa possível, certo? Mas se coloca no lugar de Deus, assim, no sentido de você tem um filho e você precisa enviar esse filho para uma coisa muito importante, tá? Mas assim, você envia ele de qualquer jeito, imaginando aqui uma aproximação bem esquisita, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Se você precisa enviar seu filho para um intercâmbio, por exemplo, você não vai pesquisar antes onde ele vai ficar, com quem que ele vai ficar, como que é o lugar, mais ou menos. Você vai querer enviar ele da melhor forma, certo? Então, Deus quis enviar Jesus da melhor forma para nós também. E ele precisava que fosse através de Nossa Senhora, porque essa era a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, certo? Enfim. Aí, essa menina, né, essa moça, tinha 15 anos e morava em Nazaré. E um dia, o que aconteceu? Ela tava de boa lá, na dela, e um anjo apareceu pra ela, o anjo Gabriel. Apareceu pra ela e veio com essas palavras. Quem quiser acompanhar, tá no Evangelho de São Lucas, eu anotei aqui. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26, a partir, né, do 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria, era o que a gente estava comentando aqui antes. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Eu vou parar aqui por enquanto, e depois a gente continua
porque eu tenho mais umas outras coisas pra falar sobre esse evangelho. Tá, então Nossa Senhora estava lá, tranquila, e apareceu um anjo pra ela. Só que assim, gente, vocês podem ver na Bíblia, todas as vezes que um anjo aparece, ele não se diz um anjo de primeira, ou ele aparece em sonho, coisa assim, mas o anjo ele aparece a Nossa Senhora dizendo pra ela: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o que isso significa? Que, ele que é um anjo tá reconhecendo que ela é cheia de graça, que ela tem virtudes, que ela é um ser diferente, sabe? Porque assim, os anjos são seres criados por Deus, que são assim, infinitamente, enfim. Eles são maiores que nós, certo? Só que o anjo, quando ele aparece para Nossa Senhora, ele a reconhece como um ser grandioso, sabe? Com uma grandiosidade muito grande. E por que isso é digno da nossa atenção? Porque Nossa Senhora, ela realmente é diferente. Ela não é um ser humano normal. Porque ela foi preservada de todo o pecado original. E mais do que isso, ela estava completamente ligada a Deus. Nossa Senhora nunca quis absolutamente nada que não fosse da vontade de Deus, certo? Então ela nunca discordou da vontade de Deus, nem da vontade de Jesus, que era o filho dela, que também era Deus. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Nossa Senhora, ela foi repleta de virtudes, entendeu? Todas as graças foram unidas numa pessoa só, que é a Nossa Senhora, certo? Então o anjo aparece e anuncia que ela vai ficar grávida. E aí que esse filho será grande, que esse filho é bendito e tudo mais, certo? Aí eu vou voltar a ler aqui. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nada é impossível. Tá, vamos parar aqui de novo, depois eu continuo. Vamos perceber uma coisa interessante. Quando o anjo apareceu, ele anunciou a Nossa Senhora que ela seria mãe, que ela conceberia um filho e que esse filho seria grandioso e tudo mais. E Nossa Senhora diz que ela não conhece homem algum. Ela pergunta como isso vai acontecer se ela não conhece homem algum. Gente, não significa que ela nunca tinha visto alguém do sexo masculino, que ela nunca tinha encontrado um homem na vida, que ela sempre foi colocada num quartinho onde só entravam mulheres. Não é isso que tá falando. O que tá falando é que ela é virgem, que ela não conhece ninguém no sentido sexual da coisa. Entendeu? Que Nossa Senhora, ela nunca tinha tido nenhuma relação sexual com ninguém. Ela não conhecia nenhum homem desse jeito. E aí, inclusive, é importante a gente pensar. Ela estava noiva de São José, mas ela ainda não tinha se casado quando o anjo apareceu pra ela. Então, ela pergunta porque, assim, ela tá noiva, mas ela ainda não tinha tido nada com São José e, tipo, né? Enfim. Aí o anjo fala: O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Então, Nossa Senhora concebe um filho sem que fosse preciso que tivesse participação de um homem carnal nisso, entendeu? Então, Nossa Senhora, ela concebe do Espírito Santo. O Espírito Santo fecunda Nossa Senhora, não de uma forma sexual, entendeu? É realmente sobrenatural. Eu queria parar aqui rapidinho e falar de uma coisa com vocês, que é isso aqui. Dogmas. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade de fé que a igreja analisa, né? A igreja discerne, principalmente por conta do Papa e coisa e tal, que foi uma coisa que realmente aconteceu, é uma coisa geralmente que contradiz a natureza e que nós acreditamos porque nós temos fé. E nós temos 4 dogmas que envolvem Nossa Senhora, né? 4 dogmas marianos, que a gente diz.
E eu queria falar de alguns deles agora. Então, o primeiro, ela é mãe de Deus. Eu já vou dar uma explicada melhor nisso. O segundo é a virgindade perpétua dela. E o terceiro é a Imaculada Conceição. Eu vou deixar esse quarto, que é a Assunção, para depois. Mas enfim, esses três aqui, eles são muito complementares, digamos assim. Nossa Senhora é mãe de Deus. Tá, isso parece muito óbvio falando desse jeito, mas é que muita gente não acredita nessa maternidade de Nossa Senhora. Não acredita que ela foi a mãe de Jesus, não acredita que ela não teve mancha do pecado original e então ela não poderia ter concebido Jesus. Só que isso de fato aconteceu, tá na Bíblia, tá nas escrituras que foi desse jeito. E, inclusive, gente, eu queria comentar, se vocês pegarem o livro de Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14 vai dizer, Isaías lembra aquele profeta lá do Antigo Testamento, ele vai dizer, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Então, certo, lá desde Isaías já estava dizendo que uma virgem seria mãe daquele que viria nos trazer a salvação. E outra coisa que diz, que ela seria virgem. Então, não é simplesmente que Nossa Senhora concebeu do Espírito Santo. Antes de conceber Jesus, ela era virgem. Quando ela concebeu Jesus, ela era virgem. E depois, ela permaneceu virgem, porque a missão dela, o motivo pelo qual Nossa Senhora foi enviada ao mundo, nasceu, foi para completar a missão de ser a mãe do Cristo, de nos trazer o Cristo, entendeu? Então, ela foi sim mãe de Deus e assim, gente, todo respeito às outras vertentes do cristianismo, ao protestantismo e tudo mais, só que eles não acreditam que Maria realmente foi mãe de Jesus, eles não acreditam que ela é santa, que ela concebeu Jesus de forma imaculada e nada disso. E uma coisa que me incomoda um pouco é o quanto eles debocham de Nossa Senhora, mas assim, como eu falei, todo o meu respeito a eles, mas não é o que a gente acredita, certo? Então, se você for pegar no catecismo, sim, a igreja reconhece a maternidade de Nossa Senhora e reconhece que a concepção dela foi imaculada, ou seja, que não precisou com que ela perdesse a sua virgindade para que ela concebesse o Filho de Deus e para que ela desse a luz ao Filho de Deus, certo? Então, é Imaculada Conceição, virgindade perpétua e ela é mãe de Deus. Isso tudo indica que Nossa Senhora, ela é sim muito diferente, ela é muito especial. Sim, Nossa Senhora concebeu e uma coisa importante que eu tenho pra dizer, ela estava noiva de São José, só que, gente, naquela época, eu preciso que vocês pensem com a cabeça de muito, muito, muito tempo atrás, tá? Naquela época, o adultério, se uma mulher fosse pega em adultério, ou seja, ela estava noiva e aí ela apareceu grávida e não era do noivo dela, ou sei lá, enfim, todas essas histórias, a mulher, por lei, poderia ser legalmente apedrejada. Então, se o marido dela apresenta ela e fala assim, ó, ela me traiu, ela é adúltera, ela poderia, pela lei, ser apedrejada e ser morta por apedrejamento. Então, São José poderia apresentar Nossa Senhora às autoridades e falar assim, ó, me traiu, lidem com isso. E poderiam sim apedrejar Maria. Então, o risco que ela assumiu quando ela concebeu Jesus era um risco de morte. Ela assumiu, por quê? Porque a vontade de Deus era muito maior do que ela. Então, a gente continua aqui no Evangelho, depois que o anjo diz que a Deus nenhuma coisa é impossível, ela fala assim, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela aceita isso, certo? Ela diz sim a Deus sabendo que não vai ser fácil, de que ela poderia sim passar por muitas coisas que seriam muito complicadas. Nossa Senhora, ela é o completo oposto de Eva. Por quê? A gente já comentou, né, sobre Adão e Eva para vocês. O pecado entrou no mundo pela desobediência de uma mulher, pela desobediência de Eva. Eva desobedeceu a Deus, fez o que Deus falou que não era pra fazer, a única coisa que não era pra fazer, Eva foi e fez.
e aí o pecado entrou no mundo. E a salvação veio ao mundo pela obediência de outra mulher. Então, quando a Nossa Senhora aceita receber Jesus e aceita a missão dela, ela diz sim a Deus sabendo que não vai ser fácil. Então ela obedece ao que Deus propõe para ela e ela traz a salvação a nós. Então o que foi perdido pela desobediência foi conquistado pela obediência em outro momento. Então Nossa Senhora, ela é a nova Eva, ela mudou o nome de Eva, tanto que tem uma oração chamada Ave Maris Stella, né? Ave Estrela do Mar, que é um dos títulos de Nossa Senhora, que fala que Nossa Senhora trocou o nome de Eva virou Ave Maria. Nossa Senhora, né, estava prometida a São José, e aí ele poderia sim ter apresentado a ela, mas uma coisa que é muito importante dizer, São José era um homem justo, o que quer dizer que ele era um homem bom, ele tinha muita bondade nele, ele também foi preparado por Deus, não da mesma forma que Nossa Senhora, não sem a mancha do pecado original e tudo mais, mas São José era um homem bom. E ele não apresenta Maria, não apresenta as autoridades e tudo mais. Ele é muito justo e ele é honesto e ele fala assim, eu não quero que nenhum mal aconteça a ela. E o anjo aparece a ele em sonho e diz que o filho que ela concebeu foi do Espírito Santo e que era para que ele desse o nome de Jesus, certo? Então, ok, São José também tem uma participação muito importante na missão de Jesus, mas não como Nossa Senhora. Beleza, tá. Então, passado tudo isso, Nossa Senhora concebe e ela, gente, passa por diversas coisas enquanto ela tá grávida de Jesus e é por muitas perseguições, porque as pessoas conheciam a profecia, né? Elas conheciam o que iria vir e elas tinham um certo conhecimento das escrituras que prometiam a vinda de um Messias. Só que as pessoas que estavam no poder tinham medo que esse Messias fosse ameaçar o poder deles, entendeu? Que fosse vir com glória e fosse vir de uma forma que os ameaçasse politicamente falando. Então Nossa Senhora, ela teve que fugir para outro lugar, ela teve diversos problemas e aí quando Jesus nasce, passa um tempo e chega o momento de fazer a circuncisão, porque eles eram judeus, e fazer a purificação de Jesus, de Nossa Senhora e tudo mais. E assim, quando eles vão apresentar Jesus no templo, lá está um profeta, né, chamado Simeão. E Simeão sabia, quando ele viu Jesus, ele soube que aquele era o Messias, que aquele era o prometido, era o Filho de Deus que precisava vir. Só que Simeão também sabia que não seria fácil para Nossa Senhora. Então Simeão fala para ela, Simeão, né, os profetas começam a falar que Jesus realmente era aquele que viria e tudo mais. E aí aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 33, vai dizer: seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino está destinado a ser uma causa de queda e soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Aí ele fala: e uma espada transpassará a sua alma. O que ele quer dizer com isso? Que Jesus realmente viria para ser grande, ele viria para ser, não grande no sentido de ter poder e glória, mas ele viria para trazer a salvação. E que isso traria muita dor a Nossa Senhora. Uma espada transpassará a sua alma. Por que ele, né, profetiza isso na vida de Nossa Senhora? Porque, gente, ela foi fiel do início ao fim. Ela disse sim quando ela poderia morrer, e ela disse sim quando ela foi perseguida, e quando eles não tinham lugar para que Jesus nascesse, ele precisou nascer numa estrebaria. Ela disse sim quando Jesus iniciou a vida pública e foi perseguido por diversas pessoas, e ela disse
Sim, quando ela estava aos pés da cruz e vendo o filho dela ser torturado, humilhado e morto. Então Nossa Senhora acompanhou Nosso Senhor desde o princípio até o momento que ele morre sem reclamar, sem abrir a boca, sem contradizer Deus. E eu não imagino como deva ser isso, porque eu tenho certeza que se eu fosse mãe, que o dia que eu for mãe, gente, pra pensar assim, não existe ninguém que ame mais uma pessoa do que a mãe dessa pessoa. Então, meu, quer machucar uma mãe, machuque o filho, sabe? E Nossa Senhora viu Jesus ser muito machucado. E eu sei que se fosse eu não teria toda essa confiança em Deus. E eu sei que eu iria pra cima e eu iria gritar e eu iria mandar que parassem e que... Porque Jesus não tinha culpa nenhuma, ele nunca fez nada pra ninguém, ele nunca machucou ninguém, ele nunca foi injusto, ele nunca cometeu nenhum pecado e as pessoas ainda assim davam um castigo pra ele, que era um castigo que só as piores pessoas daquela época recebiam. E gente, Nossa Senhora é a mãe das mães, sabe? Porque ela foi mãe de Jesus nos momentos fáceis e nos momentos difíceis e ela foi a pessoa mais fiel. Os discípulos fugiram, traíram, negaram, mas Nossa Senhora estava ali, firme. E era a que mais estava sofrendo, porque ela estava ali, quando Jesus caía, ela lembrava com certeza de quando ele era pequeno e ele brincando cair, quem socorria era ela, mas ela não podia fazer nada naquele momento. E quando Jesus pediu na cruz, dai-me de beber, ela com certeza se lembrou das vezes que ela deu de beber para ele, que ela deu água quando ele pediu e tudo mais. Nossa Senhora sofreu de uma forma que não tem como narrar. Mas por que eu tô falando isso? Porque ela foi fiel, porque ela queria que tudo se cumprisse segundo a vontade de Deus, porque ela queria salvação para nós. Entende? E quando Jesus está no alto da cruz, ele olha para Nossa Senhora que está ali aos pés da cruz dele e ele olha para o discípulo que está do lado, São João, que foi o único que permaneceu até o final firme, né, durante a vida de Jesus, a vida carnal. E ele olha para os dois e ele fala: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E o que ele quer dizer com isso? Que Nossa Senhora agora é nossa mãe. Na figura de São João, ele entrega Nossa Senhora para toda a humanidade e toda a humanidade para Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Ela tem uma função de mãe dentro da igreja. Ela é mãe espiritualmente de todos nós. Nossa Senhora quis que fosse dessa forma, entende? E ela sempre foi a intercessora maior que nós tivemos. Sempre. Então, no Evangelho de São João, eu queria que vocês procurassem aí, aqui, capítulo 2. Eu vou ler rapidinho para vocês. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós, a minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham, cada qual, 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que esse evangelho quer dizer pra gente? Que quando alguém sofre, lá está Nossa Senhora para interceder. Então, Nossa Senhora, ela realiza milagres? Não. É por isso que ficou bem confuso, porque eu já tentei gravar esse vídeo uma vez, não deu certo, e aí eu tô tentando gravar agora pela segunda vez,
Mas isso aqui, ó, deixa eu separar. Ai, meu Deus, que coisa horrenda. Tá, isso daqui é o quê? É uma escadinha que tem no primeiro degrau os santos, no segundo degrau Maria, que não tem esse H, é o Thiago que tava fazendo graça. Por que você escreveu Maria com H no final? Mariah. Não escutem isso. Não, Mariah. não é isso. No segundo degrau Maria e no terceiro Deus, que ele escreveu God porque ele é muito engraçado. Então, o primeiro degrau é o da dulia, o segundo é o da hiperdulia e o terceiro é da latria. E o que isso significa? Que aos santos nós temos um certo grau de admiração, né, de tomá-los como modelo e tudo mais, mas Nossa Senhora está acima dos santos. E por quê? Porque ela é a intercessora perfeita, porque ela nunca vai contra a vontade de Deus. Pelo contrário, ela tem um carinho por nós que é muito grande, é uma coisa muito de mãe. Então, sabe aquela coisa, você quer, sei lá, sair pro cinema com seus amigos. E aí você fala assim, meu Deus, eu preciso pedir pro meu pai. Tá. Aí você pega assim, olha pro seu pai e fala assim, não, eu tenho uma estratégia melhor. Eu vou pedir pra minha mãe, pra ela pedir pra ele, sabe? Então você chega, mãe, eu queria ir no cinema e não sei o que. Ela, tá bom, eu falo com seu pai. É mais ou menos assim que Nossa Senhora faz, sabe? Pra simplificar a história, ela é intercessora dessa forma. Ela colhe as nossas orações, as nossas intenções e leva pro Filho dela, leva pra Deus, leva pra Jesus, para que eles realizem o milagre, sabe? Nossa Senhora, ela está infinitamente abaixo de Deus, mas ainda assim ela está infinitamente acima de nós, porque ela é muito agraciada. Nossa Senhora, ela é, se for para ter uma devoção que dê frutos e que santifique o nosso coração e que nos ensine de verdade como nós devemos ser cristãos e o que nós devemos fazer, é a devoção à Nossa Senhora. Então, eu queria falar um pouquinho desse livrinho aqui, que eu tenho certeza. Esse livrinho aqui é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grenon de Montfort. Esse livro fala várias coisas muito importantes sobre a nossa fé a Nossa Senhora. E eu queria comentar. Ponto 1 da introdução desse livro diz: foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. E o que isso quer dizer? Que Nossa Senhora trouxe Jesus a nós e que ela nos leva até Jesus, sabe? Ela é o meio da gente chegar até Jesus e Jesus é o meio de nós chegarmos até Deus. Então, a gente se aproxima de Jesus através de Nossa Senhora, e essa é uma via perfeita, porque ele nunca recusa nada que a mãe pede pra ele, porque Nossa Senhora nunca quer nada que não seja da vontade de Deus, entendeu? Então, Nossa Senhora, ela vem e ela nos pega no colo e ela escuta as nossas orações, e ela vem fazer com que tudo volte o nosso coração pro filho dela, sabe? E aí eu queria ler mais um pedacinho aqui. Quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Então, nós agradamos muito a Deus quando nos voltamos para Nossa Senhora, para que ela nos leve até Deus, sabe? Nos leve até Jesus. E isso não significa que Nossa Senhora seja mais do que Jesus, seja mais do que Deus. Pelo contrário, nesse livro vem dizer que Nossa Senhora é a lua, Deus é o sol. O que significa que Nossa Senhora só brilha porque o brilho dela vem de Deus, entendeu? Deus que coloca as suas glórias e suas perfeições em Nossa Senhora, e é essa perfeição que ela transmite, não a própria, a de Deus. Mas assim, se você olha para o sol, seus olhos doem, seus olhos não aguentam. Agora, se você olha para a lua, seus olhos não vão doer. Então, Nossa Senhora é um método que nós temos de chegar até Deus, de enxergar a Deus, mas de uma forma que nós aguentemos, porque nós somos imperfeitos e nós somos impuros. Mas uma mãe nunca rejeita um filho. E Nossa Senhora, ela é nossa mãe
espiritualmente falando, sabe? Enfim, gerem no coração de vocês, na medida do possível, gerem um amor à Nossa Senhora, sabe? Criem um carinho por ela, porque vocês não vão amar mais a Nossa Senhora do que a Jesus, e ele não se ofende com isso, porque ele amou Nossa Senhora de uma forma que nós nunca vamos conseguir. E quando você ama Nossa Senhora, você ama Jesus, porque tudo na vida dela apontou para Jesus, ela viveu para ele, ela viveu para Deus encarnado no filho dela. Enfim, sobre esse amor a Nossa Senhora, que é muito necessário dentro da igreja e que os grandes santos foram muito devotos de Nossa Senhora, eu queria apresentar para vocês isso daqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem. O Santo Terço, certo? Então eu vou dar uma ensinada bem rápida de como se reza o terço. Primeiro de tudo, foi Nossa Senhora que instituiu essa devoção grande ao terço. Ela apareceu, né, numa das aparições dela, ela apareceu e falou que isso daqui é a arma que nós precisamos carregar, que nós precisamos usar contra o demônio. E, gente, eu vou dizer, isso aqui é efetivo, chicote no demônio. Então, dando uma explicação bem rápida. Ao começar o terço, se faz primeiro o sinal da cruz sobre a testa, aqui, e o peito. Então vai ser: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, você começa. Aqui, na cruz, eu espero... dá pra me ver. Na cruz, você vai rezar o creio. Lembrando, todas essas orações tem, tanto na Bíblia, no final da Bíblia Ave Maria tem, quanto tem na apostila e na internet, você acha bem fácil. Até como rezar o terço, mas eu vou explicar aqui bem rápido. Você reza o creio. Aí, depois, nessa primeira bolinha, você vai rezar o Pai Nosso. Essas três são três Ave Marias que você vai rezar. Uma em honra a Deus Pai, outra em honra a Deus Filho, outra em honra a Deus Espírito Santo. E aqui você vai rezar o Glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Gente, eu rezo de um certo jeito, talvez vocês tenham aprendido de um jeito um pouco diferente, não tem problema, não tem importância, tá bom? Aí a Glória e você começa, você reza o Glória e reza o Pai Nosso, né, nessa mesma bolinha, digamos assim. Alguns até tem uma outra bolinha, mas enfim, é o Glória. Aí você reza o Pai Nosso, tem 10 contas, nas quais você vai rezar 10 Ave Marias. E esse é o primeiro mistério. Você vai rezar aqui o primeiro mistério, aí aqui vai ser o Glória. E as jaculatórias, que eu não vou anotar aqui, mas que é o quê? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santa Rosalia, rogai por nós. Tudo isso são jaculatórias, sabe? Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Tudo isso é junto do Glória. E aí, Glória e o Pai Nosso. E, de novo, aqui são 10 Ave Marias. Aqui o Glória e o Pai Nosso, aqui 10 Ave Marias, o Glória e o Pai Nosso, 10 Ave Marias, o Glória e o Pai Nosso, 10 Ave Marias, aí um Glória, e você vai voltar aqui e vai rezar Salve a Rainha. Outra oração que, se não me engano, tem na apostila de vocês, senão vocês podem pesquisar, na internet tem. E, enfim, qualquer dúvida também, eu, o João, os outros catequistas estamos aí para ajudar vocês. Mas tá, então, isso é o terço, é basicamente isso. Só que eu quero comentar rápido dos mistérios do terço. Então, gente, por que chama terço? Porque antigamente, tinham 3 grupos de mistérios. Esses 3 grupos de mistérios formavam um rosário. Sim, terço é uma palavra que você só vai encontrar no Brasil, porque em qualquer outro lugar você vai falar que você vai rezar um rosário.
Mas qual que é a diferença entre o terço e o rosário? O rosário, antigamente, eram 3 terços e contemplavam todos os mistérios. Que são o quê? São reflexões sobre coisas sobre a vida de Jesus, que a gente reflete a cada 10 Ave-Marias. Então, a cada 10 Ave-Marias é um mistério diferente, é uma coisa diferente para você refletir. Só que São João Paulo II, nossa, Papa, 2 papas atrás, ele instituiu mais um grupo de mistérios. Então, hoje em dia, o rosário são 4 terços. Então, para você rezar o rosário, você reza 4 terços. E quais são esses mistérios? Nós temos os mistérios dolorosos, os mistérios luminosos, os mistérios gozosos e os mistérios gloriosos. Eu até ia anotar aqui todos os mistérios, mas eu acho que não vai ser, vai ser muito tempo de vídeo para uma coisa que a gente pode falar melhor para vocês no grupo, ou mandar por escrito, ou alguma coisa assim. Mas para quem não reza o rosário, que são 4 terços, às vezes é muita coisa, a pessoa não está acostumada, ou então não tem tempo para isso, é rezado o terço, que é assim, um grupo de mistérios por dia. Então, a gente tem os diferentes dias, cada dia tem um grupo diferente de mistérios. Então, vou anotar aqui. Então, aqui a gente tem segunda e sábado os mistérios da luz, os mistérios luminosos. Na terça e na sexta a gente tem os mistérios dolorosos. Na quarta e no domingo, os mistérios gloriosos. E na quinta-feira, os mistérios gozosos. Certo? Então, vou dar uma anotada aqui, depois para vocês entenderem. Mas o que eu queria comentar? Alguns desses mistérios contemplam as glórias de Nossa Senhora, sabe? Então, o evangelho que a gente leu sobre as bodas de Caná é um dos mistérios que, o primeiro milagre de Jesus, ele se deu em decorrência de um pedido de Nossa Senhora. Porque ainda não era o momento de Jesus realizar um milagre, entendeu? Ainda não era a hora dele de dizer ao mundo, né, quem ele era. Jesus, nessa época, ele já tinha 30 anos por volta e ele não tinha começado sua vida pública. As pessoas ainda não sabiam grandiosamente quem era Jesus. Só que Nossa Senhora viu que existiam filhinhas dela que estavam sofrendo. Ela viu que tinham filhinhos dela que iam passar por uma dificuldade. Então o que ela faz? Ela chega toda graciosa e fala assim para Jesus. Ela não fala, faz tal coisa. Ela fala assim, eles não têm mais vinho. Então, tipo assim, ela tá apresentando o problema a Jesus. E ele fala, ainda não é minha hora. Jesus, ele, falando assim, pessoalmente, né, da minha parte, Jesus, ele parece até meio grosso, né, no evangelho. Tipo, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mas não é, porque Jesus conhece a mãe dele. E ele sabia que não ia mudar nada, porque ela estava determinada a ajudar. E aí ele chega pros servos e fala assim, faça tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela não tá discordando dele, ela tá falando que eles precisam fazer tudo o que Jesus disser, porque é ele que sabe, ele que vai fazer o milagre, entendeu? Nossa Senhora, ela é só o caminho. Também tem gente que fala, vocês já podem ter ouvido, os dolorosos como os mistérios da dor, os luminosos como mistérios da luz, os gozosos como mistérios da alegria e os gloriosos como mistérios da glória. Mas enfim, as pessoas falam, né, cada uma meio que de um jeito e tal. E, gente, é basicamente isso. Eu só queria comentar sobre esse último ponto aqui, que é o quarto dogma sobre Nossa Senhora, que é a Assunção. Faz parte dos mistérios gloriosos. E o que foi a Assunção? Nossa Senhora foi assunta ao céu. Isso significa o quê? Que ela não foi ao céu com as próprias forças, certo? Então, quando ela morreu, e Nossa Senhora morreu nessa vida terrena, o corpo dela não tá na terra. Você pode procurar o quanto você quiser. Não tá aqui. Nossa Senhora está no céu em corpo e alma, assim como Jesus. Mas Jesus tinha força para ir por ele próprio, porque ele é Deus.
Nossa Senhora não, Nossa Senhora não tem nada, assim, Nossa Senhora não é divina, então ela foi levada ao céu. Deus levou-a em corpo e alma ao céu. Ai, mas Gabi, não estamos, tipo, todos os outros santos, as pessoas que foram boas nessa vida e tudo mais, não estão lá assim também? Não, o corpo ficou aqui apodrecendo, a alma da pessoa foi pro céu, porque no céu não é um corpo igual ao nosso, é um corpo glorioso, que é diferente. E Nossa Senhora já tem esse corpo glorioso no céu, assim como Jesus, e é o corpo que nós receberemos quando Jesus voltar pela segunda vez. E Nossa Senhora trará ele a nós pela segunda vez. Não da mesma forma, né? Concebendo ele e tal, mas é através dela que ele vai voltar ao mundo uma segunda vez para definitivamente encerrar a vida nessa terra e para que nós possamos viver no céu em união com ele, em união com Nossa Senhora, ela que é tão perfeita, que tem tantas graças. De verdade, o que eu quero deixar bem claro nesse encontro é que eu quero que vocês gerem dentro do coração de vocês um amor muito grande a Nossa Senhora, sabe? Eu sei que vocês muito sabem que eu sou consagrada da Fraternidade São João Paulo II e o carisma da fraternidade é Totus Tus Iesu per Maria, que significa todo de Jesus por meio de Maria. Então, a melhor forma de ser de Jesus, a melhor forma de vocês passarem aí pelo crisma, de vocês permanecerem na igreja é sendo de Nossa Senhora, porque sendo de Nossa Senhora você é de Jesus, certo? Então, tentem rezar o terço, vocês que não têm o costume de rezar o terço, para um momento aí nessa semana, nessa quarentena, sei lá, acende uma vela, reza com calma. Se vocês não entenderam alguma coisa sobre como rezar, porque eu falei bem rápido, avisem, mas cara, olhem para Nossa Senhora de uma forma diferente, porque ela é mãe, e ela tá esperando e ela não liga como você está, ela só quer o seu bem, ela quer te pegar no colo, te levar pro filho dela para que ele cuide de você, entendeu? E, gente, é isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer coisa, avisem, nós estamos aqui disponíveis para vocês. E é isso. Até a próxima, gente. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou colocar isso no meio do vídeo, mas na realidade eu tô gravando depois que eu já terminei. Por isso a cama tá até aberta, a lousa fica assim quando ela tá aberta, isso aqui é a minha cama. Mas enfim, uma coisa que eu esqueci de falar é sobre os títulos de Nossa Senhora. Então, por que a gente tem várias Nossas Senhoras, né? Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, enfim, o que acontece? Como assim? Então, na realidade só existe uma Nossa Senhora, Maria foi uma só, e ela é única. Mas o que acontece? Ela é mãe, então ela tem um jeitinho de se aproximar dos filhos dela. Então Nossa Senhora houveram diversas aparições de Nossa Senhora aí ao longo da história, ela apareceu para várias pessoas. Então, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3 pastorinhos, né? E Nossa Senhora de Lourdes apareceu a Bernadette Soubirous. Enfim, Nossa Senhora, ela aparece com os traços físicos mais próximos daquelas pessoas com quem ela quer falar, para que as pessoas se sintam próximas, para elas sentirem que elas fazem parte também da salvação. Então é uma forma de carinho, é uma demonstração de carinho de Nossa Senhora, por isso que nós temos tantas diferenças, mas é uma só, são só diferentes formas dela aparecer. Então, Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, que é padroeira do Brasil, na realidade, eu não sei se vocês conhecem a história, mas enfim, os pescadores pescaram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, é Nossa Senhora da Conceição, só que eles pescaram essa imagem e ela não era como as outras, ela era feita de um material que deixa com um aspecto negro. Então, Nossa Senhora aparece no Brasil com esse aspecto, por quê? Porque nós somos um país miscigenado de uma tradição de pele morena, de pele mulata, sabe? Então Nossa Senhora, ela aparece dessa forma como um meio de dizer que ela tá com a gente também, entendeu? Então é uma Nossa Senhora só, mas ela aparece de diversas formas para que os filhos
se sintam representados, para que eles olhem para ela e saibam que ela tá cuidando deles também. Então, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu para um índio com traços indígenas, Nossa Senhora Aparecida apareceu no Brasil com os traços mais negros, Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima com os traços de lá, e é justamente para dizer que ela tá cuidando de nós e fazer com que nós nos sintamos mais perto dela e do filho. Joia? É isso.